bem-vindo a este espaço de despertar. Eu sou Aurel Ventura e hoje vamos refletir sobre o que, há anos, a sociedade tem nos contado a respeito do karma. Ideias que, de tanto serem insufladas em nossa mente, não somos capazes de observar nem de questionar. Por que a vida na Terra nos condena ao esquecimento da verdade? Como se a nossa amnésia fosse a chave da nossa cela no jogo da Matrix. Quando não sabemos quem somos, por que estamos aqui e qual é a nossa origem, somos presas fáceis de um mecanismo de controle que nos prende e escraviza. Apesar de acreditarmos que o jogo é limpo e movido por leis justas, não é bem assim que acontece. Sabemos intuitivamente que existem nisso muitos pontos escuros. E o primeiro deles se refere à lei do karma e à necessidade de reencarnação como forma de aprendizado e evolução. Conceitos que, de tão repetidos, parecem fazer sentido e ter alguma coerência. No entanto, algo nos diz que, em vez de nos aproximarem da verdade, nos afastam cada vez mais dela. Muitas novas teorias filosóficas coincidem num ponto. A vida na Terra é um teatro no qual os seres humanos interagem encenando papéis que não escolheram representar. Um personagem ao qual foram arrastados de forma semiconsciente. Tijolo a tijolo, o que chamamos de destino ou circunstâncias aleatórias, foi construindo nossa realidade numa narrativa de causa e efeito. Causas que, na maioria das vezes, nasceram a partir de situações injustas, promovendo efeitos que nos aprisionam ao karma. O que nos parece justo à primeira vista, na realidade, não o é. Chegamos a este mundo sem memória, como se a nossa mente fosse um quadro negro, onde são gravadas ideias e crenças que moldam nossas ações futuras. Qualquer experiência nele registrada, especialmente em terna idade, mesmo as que nos parecem insignificantes, destacam-se e se amplificam diante da superfície escura do quadro. Não somente palavras, mas gestos, intenções não expressas, ações contraditórias e memórias de medo e dor são registradas e se tornam indeléveis, transformando uma vida que poderia se desenvolver de uma determinada maneira em outra bem diferente. Então surge o medo que, como afirma um curso em milagres, alimenta todas as outras tantas emoções penosas que nos governam. Emoções desequilibrantes que alimentam a culpa. Então, uma pergunta surge. Qual é a origem de tudo isso? Por que chegamos a este mundo sem referência? Sem um contexto que nos permita saber o motivo de estarmos aqui, absolutamente amnésicos. A explicação habitual apresentada é para o nosso aprendizado e evolução espiritual. Se observamos com distanciamento, deixando do lado de fora essas crenças que nos foram insufladas pela cultura ou pelas religiões, sentimos que existe algo que não encaixa, que não fecha nessa equação. Conceitos e ideias foram aceitos como forma de nos preservar da angústia que o sentimento de não saber nos provoca. Como alguém que se resigna à ignorância por temer que o fato de conhecer se transforme em algo ainda mais assustador. Na realidade, parece não existir justiça neste mundo nem nas leis que o regem. Somos cegos andando entre névoas de uma narrativa que os detentores do jogo nos têm vendido. E nesse jogo de luzes e sombras, o sofrimento é inevitável. Sermos corretos, amorosos, empáticos e benevolentes não nos isenta das dores e das injustiças. As dores podem ter diferentes rostos e características, mas absolutamente todos sofremos. E a maior das dores é a nossa condição de ignorância, jogando um jogo no qual desconhecemos as regras. Sei que não adianta enumerar as múltiplas injustiças deste mundo. Todos conhecemos a maioria delas. Qual é a utilidade de se pagar um karma que não se entende, do qual se desconhece a origem, o agravante
A causa. Causas, na maioria das vezes fictícias, que permanecem ocultas por trás do véu do esquecimento. Por muitos anos, como muitas outras pessoas, o discurso da evolução através do ciclo das encarnações pareceu coerente aos meus olhos. Mas, com o passar do tempo, compreendo que, se existe algum proveito nessa experiência do mundo material, é o de saber, ou pelo menos intuir, o equívoco a que fomos condenados, iludidos na esperança de sermos libertos algum dia, aguardando que as energias decorrentes do karma se esgotem, acreditando que o merecimento e o aprendizado bastariam para nos libertar. Mas, e se o grande engano for justamente esse? E descobríssemos que, como algumas novas filosofias afirmam, existisse algo ou alguém se beneficiando da energia da dor que produzimos? E se as nossas emoções em desequilíbrio representassem uma forma de alimento para eles? Sei que é assustador demais, perturbador demais. Ao suspeitarmos que o nosso retorno à prisão, com a esperança de restaurar um passado de desvios e erros, fosse, na realidade, a repetição interminável de um padrão conveniente e utilitário para os criadores do jogo, que se retroalimenta? E se o modelo que alimenta este jogo nos condicionasse a repetir os erros, quando armadilhas prévias à nossa chegada já estivessem montadas, promovendo uma matriz de sofrimento esperado? Sei que não existe nada novo aqui. Durante séculos, filosofias de vários continentes têm debatido esse drama da nossa condição humana. Filósofos gnósticos do século II e III documentaram isso em textos descobertos em 1945, enterrados no deserto do Egito. Ensinamentos em que se afirma que os seres humanos são induzidos, no momento da reencarnação, a beber da taça do esquecimento, chamada de Lete, o rio do ouvido. Através da culpa, do apego ou do desejo de crescimento espiritual, seríamos persuadidos a reencarnar, não com o propósito louvável de evoluir, ao sairmos e adentrarmos na roda das encarnações. Os manuscritos de Nag Hammadi, especialmente textos como o Apócrifo de João, Pistis Sophia e Sobre a Origem do Mundo, revelam ensinamentos que foram ocultados do conhecimento humano. São textos que exploram com precisão por que somos levados a adentrar o rio do esquecimento e o que existe por trás dessa necessidade que nos é infligida e, principalmente, os motivos por trás disso, revelando-nos por que a amnésia é funcional para a preservação deste recurso de controle. Segundo esses textos antigos, os arcontes, entidades que administram a experiência planetária, criaram este artifício específico que nos conduz ao rio do esquecimento e aos correspondentes ciclos de reencarnação que se repetem interminavelmente. O propósito por trás disso não seria a nossa evolução e futura libertação. Desvendar esses conhecimentos, confesso, acaba sendo inquietante e, ao me aprofundar neles, mostram-se absolutamente coerentes aos meus olhos. Segundo os textos, sem o esquecimento da nossa origem, daquilo que somos realmente, este jogo onde estamos inseridos colapsaria. Sem amnésia, o controle não poderia mais ser exercido. E é no conhecimento da verdade que, nas sábias palavras de Jesus, seríamos capazes de nos libertar do cárcere. Mas os textos vão ainda mais fundo nisso, estabelecendo uma diferença entre o Deus verdadeiro, todo luz, amor, poder e benevolência, doador da centelha divina que habita no âmago do nosso ser, um Deus que pode ser acessado num estado de total silêncio, de absoluta entrega, e um outro ser, um Criador menor, uma espécie de Deus do mundo e seus exércitos de arcontes, um ser que aprisionou a centelha divina neste espaço físico de padecimentos. Qual seria o motivo por trás disso?
Como humanos, somos detentores de uma característica tríplice, composta por corpo, alma e espírito. Somente o espírito tem a condição de transcender o ciclo. Nesse ponto, conclui-se que a ideia não é buscar melhorar a reencarnação, e menos ainda voltar a essa roda para evoluir. A chave da saída do jogo da Matrix é recobrar a visão perdida da origem, daquilo que se é em essência. Quem é o demiurgo e quem são os arcontes? Forças arquetípicas? Entidades poderosas que se alimentam do medo e das dores que a nossa condição de cegueira propicia? Talvez. Ou padrões de pensamento e de comportamento que adquirimos ao longo da nossa história. Estamos aprisionados num jogo de realidade que nos foi infligido por forças externas, ou somos nós mesmos agindo em cada um desses níveis como jogadores e, ao mesmo tempo, criadores do jogo, detentores desse processo todo que nos define? Não sabemos. Correntes movidas pela culpa, pela ideia de pecado que nos mantém distantes da nossa essência. Um sistema matricial que não precisa nos obrigar a voltar uma e outra vez ao ciclo. Ele o consegue fazendo-nos desejar o retorno, insuflando-nos discursos convincentes a respeito da nossa necessidade de correção dos erros. Ideias que são insufladas para uma mente em estado de amnésia. O véu do esquecimento precisa ser dissolvido. Não é melhorar a reencarnação, mas extingui-la completamente, destruindo as correntes que nos atraem para ela e reforçam apegos que, na maioria das vezes, confundimos com amor. Correntes que, como aconteceu com a mulher de Ló, em Gênesis 19:26, nos aprisionam ao passado. A lenda bíblica diz que a mulher de Ló tinha sido advertida a seguir em frente sem olhar para trás, mas desobedeceu a essa ordem, demonstrando apego ou saudade do que estava sendo destruído, e foi punida instantaneamente, sendo convertida numa estátua de sal. Ao nos virarmos para um passado, na maioria das vezes distorcido por lembranças subjetivas, muitas delas implantadas, e lembranças de promessas que não foram cumpridas, é então que desejamos retornar e beber voluntariamente do cálice de Lete, voltando ao ciclo de repetição e fazendo parte do jogo em que somos induzidos a participar. Os arcontes talvez não existam literalmente, mas o objetivo do esquecimento encontra-se mais ativo do que nunca, numa sociedade em que as distrações do momento nos mantêm presos num cárcere de ignorância e na não compreensão da nossa origem, enovelados no cipó de uma cultura de alienação, em que a dignidade do homem é medida por uma métrica falsa, pobre de sabedoria e de verdade. Paradigmas sociais que nos impedem, de forma velada, de sermos livres pensadores, todos nos movendo num pano de fundo de escravidão. Dia após dia, somos conduzidos a esquecer nossas conclusões da véspera, voltando a beber da taça amarga do esquecimento. Como autômatos, nos deixamos influenciar por ideias, distrações da mídia, da moda e de notícias sensacionalistas, bebendo do mesmo copo do esquecimento. Essas novas e não tão novas ideias nos convocam à reflexão. Elas nos dizem que a repetição de padrões não nos outorga aprendizado, mas sim uma alienação como consequência da amnésia em que fomos aprisionados. A nossa ignorância não é falta de informação, mas produto do esquecimento da nossa origem. Uma verdade que sempre soubemos, mas que fomos programados para esquecer. Como conseguir transferir o nosso ego temporal para a nossa verdadeira condição de despertar? A saída do aprisionamento ao mundo material é alcançada exclusivamente através de um conhecimento intuitivo, direto e espiritual da verdadeira natureza divina e de si mesmo, libertando a alma da ignorância e da matéria. Segundo isso,
O mundo material foi criado por um falso Deus. Mas o momento presente nos abre para a verdade, rasgando o véu do esquecimento e permitindo que a centelha divina aprisionada no corpo desperte e retorne ao reino do Espírito, conhecido como a plenitude divina, pleroma. A saída do aprisionamento material, diferente da fé cega, é a compreensão oculta de que a essência humana é divina e estranha a este mundo. Ao reconhecer a sua origem, a alma desperta da amnésia cósmica e inicia uma jornada de ascensão, superando as barreiras do mundo material. Jesus é um mestre divino que desceu do reino da luz para trazer esse conhecimento oculto à humanidade, agindo como um despertador espiritual em vez de um salvador por meio do sacrifício de sangue. Em suma, a saída é o despertar interior que permite à alma transcender a ilusão material e retornar ao seu verdadeiro lar espiritual. A boa notícia é que, como nos revelam os estudiosos do tema, o véu do esquecimento está próximo de cair, abrindo-nos para a nossa verdadeira condição como filhos da fonte,